Olá pessoal do Trilhante, tudo bem? Vamos falar hoje de dívida pública e começaremos por um raciocínio simples sobre o endividamento público. O endividamento se aproxima das receitas ou das despesas? Bom, depende muito da perspectiva. O endividamento, assim como as receitas patrimoniais e as receitas tributárias, é uma das formas de obtenção de recursos para atendimento das necessidades públicas. O endividamento nessa primeira perspectiva, assim como as receitas, representam ingressos de recursos para a provisão de bens e serviços pelo Estado. Mas, diferentemente das receitas, o endividamento não representa o ingresso definitivo, já que, justamente por se tratar de um empréstimo, será posteriormente devolvido. Nesta perspectiva, está a parte em que o endividamento se aproxima das despesas. O empréstimo terá que ser pago, acrescido de juros e encargos financeiros, e, portanto, haverá também despesas decorrentes da dívida. Enfim, até aqui o funcionamento da dívida pública, se aproxima bastante do empréstimo privado. Mas para ampliar meus gastos, se falta recursos, eu posso recorrer a um empréstimo e quitá-lo posteriormente. Mas na dinâmica da dívida pública, nós devemos ampliar um pouco essa visão. É certo que a dívida pública é instrumento de ampliação da autonomia financeira dos entes públicos, para obter recursos para atender despesas quando faltam receitas. Porém, não apenas isso. O endividamento público é bem mais amplo, é bem mais do que isso. Ele está na base da formação do capitalismo, da acumulação. E também é fundamental para se compreender as relações de poder em um sistema mundo. Ainda, a relação de quanto cada país deve se endividar não pode ser vista como no âmbito privado, de uma simples conta, receita menos despesas. O que faltar é a dívida e o que sobrar vai para o pagamento da dívida. No âmbito público, há anseios a serem atendidos, há obrigações constitucionais e legais, a pressão financeira para o pagamento dessa dívida. Há uma dinâmica, portanto, específica que determina o funcionamento do endividamento público. Assim, é relevante que não se olhe para a dívida pública como algo somente ruim, nem como algo somente bom. O endividamento é uma decisão complexa, com inúmeros fatores a serem levados em consideração. Enfim, eu digo isso porque, ao conceituar endividamento público, há diversas aproximações ao endividamento privado, ou seja, é um contrato por meio do qual o Estado recebe recursos e se obriga a pagar com acréscimos em determinado período de tempo. É também a expansão da capacidade de prover bens e serviços, a expansão da autonomia financeira. Porém, há alguns aspectos do endividamento público que devem ser considerados, como explicitei anteriormente. Devemos considerar, ao menos, a expansão da capacidade de atender às necessidades públicas. Devemos considerar ainda que a antecipação de receitas tributárias, ou seja, há uma questão de intergeracionalidade. Enfim, há diferenças substanciais na dinâmica que precisamos nos atentar. Para finalizar, em breves palavras, colocarei aqui 3 funções da dívida pública. Primeiro, atendimento de déficits orçamentários, sazonais, em razão de despesas emergenciais ou em razão da natureza cíclica do equilíbrio entre receitas e despesas. Segundo, expansão da atividade estatal para financiamento de projetos e financiamento de direitos. E terceiro, controle das políticas cambial e monetária e intervenção no sistema financeiro, seja para controle da moeda, da inflação, das taxas de juros, dentre outras funções da política cambial e monetária. Enfim, esses alguns dos aspectos gerais da dívida que devem ser considerados quando se estuda o tema. Veremos mais nos próximos vídeos. Até a próxima e bons estudos.